Bolsonaro e a carteira de vacinação é de interesse público? Sim ou não? Também tem o PL das fake news, que foi adiado, como o Rafael Cortez e eu falamos na Band News esses dias. E agora? Eu sou Deise Ocário, jornalista, doutora em ciência política, e nesse vídeo a gente vai falar de política, aquele tema que todo mundo tem doutorado. Não é fácil fazer ciência nesse país, meus amigos, e nem é culpa do Bolsonaro e muito menos do Lula. Mas é da pós-verdade. Cada um tem a sua opinião, glorificação da opinião em detrimento do conhecimento. Mas vamos lá, seguimos aqui. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe o like e se quiser participar do debate, será muito bem-vindo. Agora, gente, sem fanatismo, porque não tá dando mais desse jeito. Mas vamos falar dos temas do dia. Bolsonaro, investigado pela Polícia Federal por suposta fraude na carteira de vacinação. Isso importa? Importa. A gente conversou sobre isso no Linha de Frente, a gente falou na Band News. E sabe por que importa? Porque ele é ex-presidente da República. Ele é uma figura pública, é uma autoridade e existe a suspeita de ter fraudado um documento. O problema do Brasil é que a gente se acostumou a ver figuras de autoridade agindo de forma fraudulenta e andando por aí. Algo normal. Ah, não, tudo bem, é só uma carteira de vacinação. Como que ele entrou nos Estados Unidos se ele não se vacinou? Algum comprovante ele deve ter mostrado no dia 30 de dezembro, quando ele foi para lá, né? Ou ele se vacinou e mentiu, dizendo que não havia se vacinado, ou ele não se vacinou e mostrou um documento adulterado. Se ele não sabia de nada, quem é que sabia? É isso que a Polícia Federal está investigando. A gente tem que parar urgentemente de ir atrás desses papos de internet ou de galera que torce para político. Isso está tomando conta do debate público como está tomando do PL das fake news. E aí a gente não consegue mais raciocinar. Todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. As notícias falsas, elas ganharam características novas. Elas sempre existiram, eu já falei isso várias vezes aqui nos vídeos. Mas a gente tem agora a relativização da verdade. E essa relativização, ela foi denominada de pós-verdade a partir de 1992. E esse é o nosso problema. Glorificação da opinião em detrimento do conhecimento. Como eu falei no início do vídeo aqui, agora todo mundo é doutor em ciência política, como todo mundo sempre foi doutor em direito ou em qualquer tema relacionado ao esporte. É muito complicado tu querer fazer algo isento e ver tanta gente com tanta opinião e criticando, né? Na maioria torcida, né? Bom, criticar a Daniela Lima da CNN no Twitter, imagina, né? Tem que ter muita bala na agulha para criticar alguém como a Daniela Lima, né? Uma baita de uma jornalista. E o pior é que nessa história toda, assim, eu fico muito chocada quando eu vejo gente dizendo que não tem que investigar a carteira de vacinação do Bolsonaro porque isso é muito pequeno. Não, ele tem que ser investigado. E é óbvio que isso vai dominar a agenda do dia. Existe em jornalismo uma coisa chamada agendamento e enquadramento. Se um ex-presidente da República é investigado pela Polícia Federal, isso vai ser estudado, vai ser analisado pela imprensa. A gente tem que parar com essa coisa de naturalizar a fraude e interpretar a verdade dos fatos em favor de emotividade de verdades palatáveis. Então, é tudo na emoção, é tudo na glorificação de opinião. Se o Bolsonaro não tiver culpa, que se apontem os culpados. Até agora, a Polícia Federal afirmou na Operação Venire que o ex-presidente tinha plena ciência da fraude na carteira de vacinação. Ela pode ter sido realizada com o objetivo de gerar uma vantagem indevida para o ex-presidente relacionada a fatos e situações que necessitem de comprovante de vacina contra a Covid-19, mais ou menos para ir reiterando aquele discurso que eles tinham durante o governo Bolsonaro, né? Então, que seja investigado. De acordo com a Polícia Federal, com os investigadores, os documentos alterados eles teriam servido para burlar as restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos no meio da pandemia. Então é isso, gente, que se investigue, que a justiça decida e não a gente, pelo amor de Deus, agora todo mundo é juiz, que cultura do cancelamento é essa? Deixa a justiça agir. Ah, mas a justiça tá impessoal. Ok, mas é o que nós temos e existe uma outra parte da sociedade que está acompanhando também, como a imprensa, a sociedade civil, mas deixa a justiça fazer o papel dela. Tá tendo muita torcida no meio disso tudo, assim. Sobre o PL das fake news. Eu vou fazer uma dinâmica diferente aqui nesse vídeo,
E a partir de hoje, quando as pautas forem um pouco mais polêmicas, eu vou colocar minha opinião, porque o canal é meu, faço o que eu quiser. Mas o objetivo maior não é que as pessoas sigam a minha opinião, mas que tenham a possibilidade de reflexão. Então eu sempre vou colocar os pontos positivos e negativos do assunto que a gente está tratando aqui, para que quem está assistindo, eu acredito que quem veio até aqui quer refletir, então para que vocês decidam se isso convém ou não, se isso é verdadeiro ou não para vocês. E por que eu faço isso? Porque eu percebo que em muitos lugares a informação é dada de um lado só. E eu acredito que, como cientista política, a minha função é dar todo o embasamento técnico para que vocês decidam o que fundamenta a opinião de vocês, né? Então, eu não quero de forma alguma modular a opinião de alguém, eu quero dar elementos para reflexão. Os vídeos ficam mais técnicos? Ficam. É muito difícil tu conseguir uma audiência em cima de tecnicidade. Mas é um convite à reflexão, é o que eu me proponho, foi por isso que eu estudei tanto, por isso que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, o que aconteceu com o PL? Foi mais ou menos aquilo que o Rafael Cortez e eu falamos na Band News para Paula Valdez, né? Os governistas não conseguiram o apoio necessário para a aprovação do PL das fake news e o relator pediu mais tempo para alterar o parecer, né? No meio disso tudo, Lula deve liberar ali uns 10 milhões para os parlamentares votarem a favor. O adiamento ele representa, assim, um revés para o governo Lula, que passou a defender o projeto principalmente após os atos golpistas de 8 de janeiro. E agora a polarização dentro do Congresso Nacional ela pode ser bem percebida, né? A gente tem aí um embate entre os governistas e os bolsonaristas e o grupo aliado ao ex-presidente da República que chamou o PL de PL da censura. A gente tem que fazer uma reflexão muito maior. Assim, eu não concordo com esse PL, eu já falei para vocês, mas tem alguns pontos nele que eu considero positivos, assim, mas acho que a discussão ela tá muito acelerada, isso é um problema, né? Parte da resistência no Congresso Nacional a esse PL se deveu à campanha das plataformas contra o projeto, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o Google colocou uma mensagem na página oficial, abre aspas, né, dizendo: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e o que é mentira no Brasil. Um pouco verdade e um pouco nem tanto verdade, né? A minha opinião sobre esse PL das fake news, que eu falei inclusive no UOL, discordando do Sakamoto, falei na Jovem Pan. Eu acho que falta muito debate. O ministro Flávio Dino disse que houve sim um debate entre pesquisadores e sociedade civil. Se houve, foi aquele cafezinho de 15 minutos. Vocês sabem que o Prando e eu, a gente escreveu um livro sobre fake news, e se tem uma coisa nesse mundo que eu conheço é a academia. Fiquei 10 anos lá dentro pesquisando e sendo muito ativa, né? Eu não passei pelo mestrado, pelo doutorado como quem não quer nada. Então participei de congressos, publiquei artigos, conheço as pessoas. Eu não vi o Eugênio Butti, que é um dos maiores nomes em pós-verdade do Brasil, sendo chamado para ser ouvido. Eu não ouvi ninguém falar da Lúcia Santaella e nem aquela que para mim é a maior de todas, que é a Raquel Requeiro, que é especialista em redes sociais, que sabe analisar os algoritmos, que trabalha com algoritmos e que para mim é um dos maiores nomes da América Latina, que aliás concorda com o PL, mas ela tem que ser ouvida com profundidade, até por aqueles que discordam dela. Como eu discordo uma grande parte, mas eu gostaria de ouvir a Raquel. O PL, ele me parece muito mais uma tentativa ideológica de controlar o pensamento daqueles que pensam diferente do que efetivamente uma regulamentação das Big Techs como houve na Europa. Elas precisam de uma regulamentação? Elas precisam. Elas são empresas que detêm um monopólio, mas o debate ele tá superficial demais. A bancada evangélica está dizendo por aí que o PL vai acabar com a liberdade religiosa. Gente, pelo amor de Deus, isso está garantido na Constituição. Vocês estão entendendo como o debate está raso? São argumentos... Bom, falaram Google na sessão, né, do debate do PL. Então, o meu ponto, a minha opinião é que a gente precisa fazer uma discussão como a União Europeia fez, né, que ficou empenhada num trabalho consistente, legislativo, junto a acadêmicos, a pesquisadores, parlamentares e sociedade civil, para desenvolver, através de soluções jurídicas, termos razoáveis que contribuam para essa complexidade, porque não é um assunto fácil. E aqui no Brasil, a gente está querendo votar a toque de caixa, o parlamentar está estendendo a sua imunidade para as redes sociais, então, ou seja, eles podem falar o que quiser, sendo que os parlamentares são hoje, no Brasil, uma parte importante que dissemina a desinformação. Então, como assim? Né? Eles disseminam a desinformação e vão ter imunidade parlamentar nas redes sociais? Então vai estourar no meu e no teu se eu falar alguma coisa contra o governo? Isso de forma alguma, em primeiro lugar, pode ficar no controle do executivo. Eu não vejo as negociações avançando.
Os deputados contrários ao PL, que estão chamando de PL da censura, eles passaram a enxergar somente o lado ideológico, sem aprofundar debate, e aí isso é um problema. Mas vamos lá, eu vou elencar tecnicamente os pontos positivos, os pontos negativos, e aí se vocês puderem me dizer nos comentários se vocês concordam ou não, por favor, sem fanatismo, sem torcida para político, porque senão, assim, aí eu não quero, sabe, não agrega. Os pontos positivos, o primeiro é que é um projeto, sim, que busca transparência na operação das plataformas digitais, que se transformaram em espaços relevantes e não tem como a gente tirar, né? Não tem como dizer que elas não existem, né? Então, sim, busca transparência. O problema é que aqui a gente não sabe mexer com o algoritmo, a gente não sabe, não adianta as plataformas oferecerem transparência e informação se a gente não sabe o que fazer com essas informações, né? Segundo ponto, a reforma dos processos internos das plataformas para que os usuários possam recorrer caso sofram uma sanção indevida ou queiram fazer denúncias de irregularidades, bem como questionar as políticas de conteúdo das empresas, ela passa a existir. Então, você pode recorrer se tu te sentir ofendido e isso efetivamente vai para frente, né? E o terceiro ponto é que tem uma previsão de campanha negativa, de campanha educativa. Aí, os pontos positivos, né? Outro ponto positivo, ele também criminaliza a conduta de quem disseminar desinformação, isso é muito importante, né? Menos os parlamentares, eles estão de fora. E aí os pontos negativos eu já falei para vocês, né, que são inclusive os que me fazem ser contra o PL, né? Não tem imunidade parlamentar, não tem justamente definido o conceito de desinformação, que é uma coisa que a gente sempre falou aqui nos vídeos. Pô, o que são fake news? A gente tem que definir o que é liberdade de expressão, discurso do ódio. Aquele menino, o Felipe Neto, estava no gabinete do discurso do ódio e, pô, a gente sabe o histórico dele, né? Então, são esses fatos e eu acho que a gente tem que pensar, mas o debate ele tá muito precipitado. E aí, para terminar esse vídeo, eu vou falar uma coisa assim que eu acho que às vezes as pessoas que estão na internet ou navegando, elas não percebem, assim, às vezes eu vejo algumas críticas falando que no UOL eu falo de um jeito, na Jovem Pan eu falo de outro. Isso me dá uma irritação, porque são pessoas que não viram as minhas entrevistas ou viram só um trecho. Então, vou dar um exemplo dessa semana. Nessa semana eu falei no UOL com o querido do Sakamoto. Eu discordei dele em todos os pontos que ele apresentou. Ele foi extremamente gentil, cordial, me mostrou outros pontos que ele discordava. Uma beleza de conversa. Quando eu fui para a Band News, eu defendi exatamente os mesmos pontos que eu defendi no UOL. O problema não. A questão é que às vezes, quando tu vai para uma outra mídia, o agendamento é outro. Então a pauta, ela é outra. E aí tu acaba conversando de forma diferente. Da mesma forma, para quem não viu hoje na Jovem Pan, o Pilhado e eu, a gente elevou o tom de voz porque eu discordei dele, defendendo exatamente os mesmos pontos que eu defendi com o Sakamoto. Então, assim, as pessoas não entendem conceitos, não entendem o que é agendamento, enquadramento, não entendem que quando tu entra na Jovem Pan a pauta é uma, e quando tu entra na Band News é outra, e no UOL é outra, é uma outra perspectiva, e acabam falando bobagem. Então, eu não gosto de ficar respondendo isso, mas às vezes assim cansa, porque parece que todo mundo tem doutorado em ciência política. Então eu continuo sendo exatamente a mesma técnica e podem apostar que eu vou continuar assim, eu sou jornalista independente. Então, obrigada a todos vocês que chegaram até aqui.